noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, mais uma live de estudo bíblico aqui da comunidade Jeová Nissi. Estamos situados na cidade de Lages, Santa Catarina, e hoje, em especial, eu tenho um convidado diferente aqui, meu amigo Leonardo Bionda. Eu estou com outro look hoje, outra roupa, né? Eu estou diferente. Todas as semanas, eu e o Léo Bionda estamos aqui nas segundas-feiras, às 20 horas, para que junto a você, dei até um tapão no microfone aqui, para que junto a você nós possamos nos aprofundar nas Escrituras, aprender mais sobre Jesus através da Bíblia Sagrada. Não se esqueça que, né, a gente sempre gosta de lembrar que isso aqui é apenas um reforço, é apenas um quebra-galho Um start. para a sua vida de devoção, de estudo da palavra, né, de devocional ao Senhor Jesus. Né? Estude, além disso que a gente traz, dessas informações que a gente traz aqui, estude, tenha o seu momento de intimidade com Deus, né, onde o Espírito Santo possa também te instruir na palavra, na graça e no conhecimento. Amém. Amém. Então, hoje, vamos fazer uma oração em primeiro lugar, Léo? Hoje nós vamos tratar, só vou falando aqui, enquanto você manda esse link para o seu amigo, para o seu vizinho, enquanto você vai entrando aqui na live e vai compartilhando esse momento. Enquanto o pessoal conecta, eu só quero te situar que nós estamos fazendo uma sequência de panoramas bíblicos, ou seja, nós pegamos pontos centrais das cartas do Novo Testamento e nós, a partir disso, então, discutimos aqui para que você, durante a sua semana, possa se aprofundar ainda mais. Tem um norte para que você se aprofunde nos temas aqui abordados. E hoje, 1ª, 2ª e 3ª John. Isso mesmo. João, o Oremos. discípulo amado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo, meu Pai, a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder. Reconhecemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Sim, e o dono das nossas almas. Pai, que o Teu Espírito Santo possa, como sempre, nos instruir, nos guiar nesse estudo e que, além de nós, as pessoas que estão em casa acompanhando também possam ser instruídas, transformadas e guiadas pelo Teu Espírito Santo. Para que venham, meu Deus, todos nós exaltar e glorificar o Teu nome como igreja. Nos abençoe com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os livros de 1ª, 2ª e 3ª João são um testemunho bem notável da fé primitiva, né, da igreja do primeiro século e das lutas que essa igreja enfrentou em seus primeiros anos. Embora essas cartas sejam bem curtas, elas têm uma dinâmica teológica bem profunda, um contexto social bem profundo e uma ascensão de doutrinas, fala especialmente de uma ascensão de algumas doutrinas heréticas. 1ª, 2ª e 3ª João são cartas muito prazerosas de serem lidas, especialmente na minha concepção 1ª João. Acho muito gostoso a leitura de 1ª João. 1ª João é uma carta linda e profunda, bela. Tem trechos das cartas de João que são até poéticos, assim, são bonitos, são belos, são maravilhosos de serem lidos. Então, leia essa carta durante a semana. O escritor, que é João, e nesse caso nós estamos falando do João, o apóstolo João da ilha de Patmos, escritor do Apocalipse também, o discípulo amado, aquele mesmo se deu esse título, né? Aquele a quem Jesus mais amava, o discípulo amado, convivera com Jesus como discípulo de Jesus, foi um dos 12 discípulos, o autor também do Evangelho de João. Né? Então, perceba, é o segundo grande escritor do Novo Testamento. Depois de nós Paulo, temos ele, né? o Evangelho de João, nós temos as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e nós temos Apocalipse de João. A data provável para a escrita dessas cartas é entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo. Na semana passada nós falamos das cartas de Pedro. E se você se lembra bem, nós estamos falando aí de cerca de pelo menos 20 anos de diferença entre uma carta e outra. Ou até mesmo entre 70 e 100 depois de Cristo. Então pode ter aí 40 anos de distância entre uma carta e outra. Apesar de serem contemporâneos, né? Sim. Mas havia uma distância entre as duas cartas. Quer comentar alguma coisa, Léo? Eu ia comentar que o contexto, né, aqui é logo após aquela
chacina, aquela loucura que Nero fez, né, de tacar fogo em Roma e matar muitas pessoas, né? Esse aqui é um contexto onde João escreve essas cartas para dificuldades onde a própria igreja estava enfrentando em relação à sua doutrina, né, a heresias, a falsos mestres que tinham se levantado e tudo mais. Então, diferente da semana passada, onde Pedro escreve e instrui acerca de se manterem firmes nas provações, aqui João ele vai falar a respeito de condutas heréticas, né, que estavam acontecendo no contexto da época. Falando de condutas heréticas, então, a primeira epístola de João, ela é uma carta pastoral. João que exercia essa vivência pastoral, né, que visa fortalecer a fé dos cristãos e oferecer critérios para a verdadeira comunhão com Deus. Por que falar sobre critérios para a verdadeira comunhão com Deus? Porque João está no contexto de combate ao movimento gnóstico, certo? O movimento gnóstico é um movimento que promove... gnose significa conhecimento, né? Mas quando você ouve por aí falar, por exemplo, aquele cara lá, aquilo que ele fala é gnose, aquela pessoa é gnóstica. Não estamos falando de agnóstico, nós estamos falando de gnose, né? É mudo, gnose. O gnóstico é aquele que promove a ideia de que existe algum conhecimento secreto, alguma coisa que só ele sabe, alguma coisa que só aquela parcela de pessoas sabem, que leva à salvação. Então, atribuem a algum segredo, a uma sociedade secreta ou algum indivíduo, o segredo para a salvação, que os outros não têm. Nossa, mas isso é bem coisa de seita, de filme. Não tanto. Porque existem várias igrejas, né, que se dizem cristãs, por exemplo, que atribuem à salvação elementos que são gnósticos. Elementos que são... vou dar um exemplo. Um exemplo. Não estou dizendo que é isso que acontece na prática, mas vou dar um exemplo. As nossas mulheres, elas raspam a cabeça e usam véu. Portanto, elas são salvas. Isso seria gnósio. Porque nós sabemos que a revelação é essa. Os outros não sabem, portanto, eles não vão ser salvos. Entende? Você atribui algo a mais do que a verdade a respeito da salvação e diz, aqueles que não conhecem essa verdade não são salvos como nós. É algo importante também ressaltar sobre essa questão do gnose, traduzido para nós como conhecimento, de fato mas na cultura ocidental essa tradução é mais superficial. Por exemplo, lá no Oriente Médio, lá onde isso surgiu, né, e aqui no contexto da carta de João, é como você falava assim, eu conheço fulano. O conhecer alguém se tratava de ter uma relação íntima, tipo assim, homem e mulher, né, um casal. Eles se conheciam porque eles já tinham deitado juntos, né? Então, isso era a questão de conhecer. Ninguém falava, eu conheço fulano. Sim. Esse conhecer diz respeito à relação sexual. Íntima, sexual. Então aqui, para nós do Ocidente, essa palavra conhecimento ela é um pouco diferente na gnose da época ali também, né? São informações que nos ajudam a compreender, né, a questão. A palavra acaba a ser atribuída a um contexto filosófico, né? A um conceito filosófico e não necessariamente ao conhecimento enquanto epistemologia, vamos dizer assim, né? Ao conhecimento enquanto conceito genérico, né? Então, existe esse movimento gnóstico que surge, e aí, cara, a gente não vai se aprofundar nisso, mas entra uma série de loucuras e existe uma série de vertentes gnósticas no decorrer de toda a história e vem com, assim, interpretações bíblicas que são doideiras, sabe? Um monte de coisas. Você pode procurar um pouco mais sobre isso. Você tem maturidade também para entender o que é gnose, né? E o que é a verdade. Mas, enfim. E aí, coisas que distorcem a palavra. Então, o que João está promovendo aqui com 1 João gente, olha aqui. Olha para mim. Vamos nos voltar para a realidade, vamos nos voltar para a verdade, e a verdade é essa. E aí nós temos capítulo 1, versículos 5 e 6 de 1 João, onde ele vai dizer o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. E é essa mensagem que nós vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Capítulo 4, verso 8, ele diz:
Desculpa, já pulei demais. Mas é isso. Não praticamos a verdade. Ou seja, se há trevas em mim, se eu caminho num caminho de trevas, então eu não tenho relação com um Deus que é luz. Isso se aplica em dois conceitos. No conceito genérico, quando nós olhamos para a questão de não haver pecado mais que caiba na minha vida de santidade, mas também nesse conceito, se nós olharmos para esse pretexto gnóstico, né? Então, um ambiente gnóstico, ao conceito de que, por muitas vezes, essa ideia de um conhecimento secreto nos leva a um lugar de ocultismo. E nós fazemos do cristianismo mais uma religião ocultista. Sim. E nós incluímos, a gente tá vendo aí, se você abre seu Instagram, é meme, na verdade, mas é perigoso o quanto de igrejas hoje que você vê os caras usando uns vestidões gigantes e girando o culto inteiro. Eu vi, eu vendo eu não acreditava. Isso é um sincretismo religioso. É um culto cristão, mas com elementos... Você mistura várias coisas, né? Com elementos de diversas outras religiões, entende? E você faz essa mistureba ali no final das contas, e você... Cara, e aí vira suco de Brasil. Suco de Brasil. Mas, enfim, isso é perigoso. Irmãos, assim, para nós caminhar desde o início num caminho seguro, para você não ficar talvez assustado com essa questão da gnose, a palavra de Deus ela é totalmente contrária a isso. Por quê? Primeiro que não existe nenhum conhecimento que não possa ser acessado por aqueles que creem em Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer, e eu não lembro agora o versículo exato, mas que as coisas, acho que é Romanos, as coisas reveladas são para os que creem. Ou seja, tudo que a palavra de Deus tem exposta ali, exato, traduzida no português, e aí a gente pode, né, se aprofundar um pouquinho mais, traduzindo, pegando o original do hebraico, do grego ali, mas aquilo que está traduzido para nós lermos em português, revelado para nós, aquilo ali é o total conhecimento, o pleno conhecimento que nós precisamos e devemos ter a respeito das verdades do Senhor. Isso. Então não há nada fora disso aqui. Exato. Em outras palavras, não tem nenhuma revelação nova que o seu líder espiritual possa ter que você não teve também. Que você não teve ou que você não possa... ele não pode te conduzir biblicamente a olhar para aquilo. Exatamente. E perceber aquilo. Paulo mesmo vai dizer, pode vir um anjo do céu pregando outro evangelho. Que isso seja anátema, maldito seja. Então, dois pontos que o Roberto comentou aqui sobre a gnose um conhecimento que te faz superior a alguém. A palavra de Deus é contra isso. Né? Por você conhecer a palavra de Deus, isso não te torna melhor do que ninguém. E outra, nós temos o conhecimento, então não vamos passar a outro. Outra coisa também contrária, que a palavra de Deus nos instrui se você recebeu esse conhecimento, recebeu essa graça, compartilhe, passe adiante, né? Assim como você foi alcançado, que permita que outros possam ser alcançados também. Então, são coisas que essa forma de viver que o Roberto trouxe aqui da gnose e tal, que é o contexto que João está falando aqui, é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos instrui, que é conhecer e entender que tudo já está revelado e compartilhar isso com quem a gente ama. João capítulo 2 e 4, 1 João, né? Ele diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, na construção do pensamento de João, ele vai, e aí a gente já falou disso em outras cartas diversas vezes, ele está falando mais uma vez, eu não sou salvo e permaneço mentiroso. Eu não sou salvo e permaneço nos meus vícios, nas minhas desordens. Eu não sou salvo e permaneço na inércia. Eu sou salvo e, portanto, eu preciso mudar de atitude. De forma muito simples, é isso que o Novo Testamento sempre está martelando. Na salvação existe frutificação. E essa frutificação vem com obediência aos mandamentos do Senhor, ao amor aos irmãos, à confissão de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e por aí vai. A gente vai ver dois termos na carta de João aqui, que é a luz e o amor. E ele se baseia essa pregação poética, né, que ele traz nessa primeira epístola aqui, ele vai trazer esses dois termos para a gente tornar a nossa vida, né? E ele diz, a mensagem é essa.
né? Como o Roberto falou aqui, Leo, a mensagem é essa, que dele ouvimos e anunciamos, que ele é luz. E tu ia ler antes, né? É capítulo 4, versículo 8. Eu acabei deixando para ler depois. Depois tu lê então. Que ele não, faz... mas pode ler. Ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto, então ele diz que a nossa vida em Cristo deve ser luz e amor. Luz que ilumina o nosso caminho, nós temos uma vida transparente, não ocultamos nada, temos uma vida limpa, um livro aberto a todos, né? Então, Deus é luz, ele é verdade, essa verdade é revelada e, portanto, não precisamos andar em caminhos de trevas, não faz sentido caminharmos em caminhos de trevas, não só de forma literal, o espaço geográfico, mas a nossa busca por conhecimento, se o que nós precisamos encontrar está na luz. Exato. Então, olhe para a luz, procure na luz e encontre na luz as respostas que você procura. E aí ele vai dizer com afinco, né? Aquele que Deus é amor, e aquele que diz que conhece a Deus e não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Né? Então, existe essa relação. Onde eu procuro conhecimento? No Senhor. Onde eu aprendo a amar? No Senhor. Onde eu percebo que aquilo é verdadeiro e aquilo é falso? No Senhor. O Senhor é a nossa fonte de iluminação, seja geográfica e intelectual, entende? Então todas essas coisas são procuradas e buscadas e devem ser buscadas no Senhor. Amém. Amém? Capítulo 5, verso 13, e nós estamos sendo bem panorâmicos aqui, porque nós vamos falar de 3 cartas. Capítulo 5, verso 13, nós temos João dizendo: estas coisas eu vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Lembra da semana passada, Léo, quando a gente estava falando da certeza da salvação, né? E onde Pedro ele vai trazer essa questão da salvação como um ar de esperança. Aqui João está fazendo a mesma coisa, né? Vós que credes, saibas que tendes a vida eterna. Né? É um incentivo, é um lugar de motivação, saber que nós somos salvos. Amém. É isso aí. Não tem muito o que a gente falar mais, porque até teria, né? Mas como é um panorama, irmãos, entenda que a certeza da salvação, essa convicção de que você é um eleito do Senhor, ela é base. Exato. Ela é um chão seguro para você caminhar em todas as situações da sua vida. E que todo conhecimento vem e deve ser buscado no Senhor, né? Acho que essa é uma boa parte da lição de João. É que Deus é luz e que Deus é amor. Então, onde procuro conhecer? No Senhor. Onde eu procuro aprender a amar, que é o grande mandamento, no Senhor. Então, no Senhor eu tenho tudo que eu preciso para uma vida plena. E até falando novamente a questão do gnosticismo, né, da época, aqui a gente entende que perseverar em Deus, perseverar no conhecimento de Cristo, das verdades do Senhor, das verdades de Deus, ela é a garantia, é um lugar seguro de que isso vem do Senhor e não da perfeição humana, porque a questão dos gnósticos, eles têm aquela coisa, quanto mais conhecimento obtiveres, descobrir as coisas secretas que tem por aí, mais perfeito é você, trazendo a glória e o reconhecimento para si, mas a verdade é que nós passamos a conhecer à medida que Deus vai revelando a sua verdade para nós através das Escrituras. Amém. Léo, 2 João. Vamos lá. Aqui em a epístola, né, de 2 João, ele endereça essa carta para uma igreja em específico, assim como ele também vai endereçar a epístola de 3 João para também uma igreja em específico. Ele começa a tratar aqui, irmãos, diferente da primeira epístola, onde ele traz de uma forma geral, né, aqui ele traz especificamente para uma igreja local. No capítulo 1 de 2 João, versículo 4, ele vai tratar, João exorta uma certa senhora, né, e os seus filhos. Provavelmente aqui alguns estudiosos vão levar isso como uma igreja em específico, a senhora igreja, né, e os seus membros, ou uma responsável, uma mulher dona de uma casa, responsável por uma congregação que habitava ali, uma casa onde ali eles se reuniam, que cedia a casa para cultuar o Senhor, né, para a comunidade de fé. E ele exorta assim: andardes na verdade como temos recebido o mandamento do Pai. 2 João, capítulo 1, versículo 4. Ele também os instrui a amar uns aos outros. Então ele está falando aqui, eu ouvi falar de vocês. Permaneçam amando uns aos outros, né? Andando na verdade que temos recebido. Não tem nada de novo. E João vai falar, aqui eu não estou trazendo nenhum mandamento novo.
É o mesmo que vocês têm recebido e que nós recebemos de Cristo. Andar na verdade e amar uns aos outros. Amém. Então, João, ele você percebe lendo Pedro, lendo João, lendo as cartas de Paulo, que todo pregador, e mesmo que nós estejamos falando de cartas, eles estão pregando, né, em cartas, todo pregador, todo ministro, todo apóstolo de Cristo, assim como toda pessoa em Cristo, ele tem uma identidade forte, né? Uhum. E existem elementos da vida que chamam mais a atenção do Léo do que a minha atenção. Uhum. E sempre que o Léo vai falar de Jesus, ele sempre vai tender a falar daquilo que chama a atenção dele e por aí vai. Então você percebe, por exemplo, que 1ª, 2ª e 3ª João, ele acaba passando por aspectos parecidos, semelhantes, reforçando pontos. Que é o que a gente vai ver agora em 2ª João 1,7, por exemplo, que convém muito ao que a gente acabou de falar em 1ª João, onde ele vai dizer que temos enganadores que saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. 2ª João 1,7, que inclusive isso daqui era um dos pontos fortes da gnose. Da gnose, exatamente. Da gnose, né? Então, esses hereges negavam a encarnação de Deus, né? Negavam a encarnação de Cristo e a doutrina da expiação, atribuindo a relação com Deus por outros meios, por outros formatos, por outras doutrinas que eram problemáticas. E que acabavam... Entenda uma coisa, quando um escritor escreve uma carta com um tema específico, endereçado a uma igreja ou alguém, isso significa que aquela congregação, as pessoas que congregavam naquela comunidade de fé, enfrentavam aquilo, estavam sendo afetadas, influenciadas por esses ensinamentos, por essas heresias e por esses comportamentos. Então aqui João está tratando, talvez não aconteceu o problema, mas ele estava talvez como uma forma de prevenção. Não era correção, mas às vezes prevenção. Cuidem com essas pessoas, esses hereges que não acreditam que Deus encarnou em forma humana. Isso até hoje, com aquilo que a gente já descobriu, né? A galera acredita em cada bobagem e compartilha como se fosse a coisa mais profunda do evangelho. Você imagina naquela época que tudo ainda era muito nebuloso, Primeiro século. Está construindo tudo. E olha que interessante o conselho que João vai dar em 2ª João 1,10, que é logo na continuação do texto, quando ele vai falar que se alguém vier a vocês e não trouxer esta doutrina, ou seja, a doutrina da verdade, a doutrina de Cristo, e daí você pode ler depois todo o contexto do texto, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, não é simplesmente assim, ouve num ouvido e desce aí pelo outro, nem conviva com essa pessoa. Sabe? Não dê atenção, que não tenha parte na sua mesa. Porque nós não estamos falando de um ignorante, de uma ovelha perdida, nós não estamos falando de uma pessoa que fala do que não sabe. Nós estamos falando de pessoas que, mal intencionadas e convencidas da sua doutrina, negam. Elas negam a encarnação do Filho de Deus. E, consequentemente, vivem uma vida de acordo com aquilo que elas acreditam, né? Porque se elas negam a encarnação de Deus em Cristo Jesus, elas não têm, por exemplo, os 2 pontos que João está tratando aqui com essa igreja em específico, é o quê? Cuidar com a heresia, né, contrária à encarnação, que a palavra de Deus defende, e viver em amor, amando uns aos outros, sendo hospitaleiro, no caso, né, amando, cuidando e por aí vai. Uma pessoa que não acredita na encarnação de Cristo, que isso é um fundamento doutrinário... não tem como ser cristão. Não tem como ser cristão se você não acreditar nisso. Essas pessoas não viviam, essas pessoas que eram contrárias à encarnação, não viviam de acordo com uma vida cristã. Só que elas estavam influenciando os cristãos da época. E João aqui, ele fala, ó, se alguém vier, não receba, não comungue, não abra as portas, não receba em sua casa essas pessoas. Exatamente. Porque são como lobos, né? Que vêm para perverter ovelhas. Essa é uma forte incentivo de João e um conselho forte que pode nos servir. Né? Com certeza. Não se relacione, que não tenha espaço na sua mesa, que não tenha espaço na sua vida aqueles que negam a Cristo. Aqueles que têm consciência e negam. Aqueles que abertamente dizem, né, se eles negam a Cristo, então eles negam a você também junto com Cristo. Porque se morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, negar a Cristo é negar a tudo aquilo que é base
sólida da nossa vida, raiz da nossa vida, de nós como cristãos. Então não é ser desrespeitoso, é só não deixe que crie espaço na sua vida, na sua família, né? No seu coração. E perceba que, irmãos, a gente vem falando em várias cartas, né, do Novo Testamento, vários livros, eles tratam muito a respeito dos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores e por aí vai. Sobre heresias. Irmãos, uma coisa a gente fala, até na segunda-feira passada, e corriqueiramente a gente está falando aqui sobre a importância de estudar as escrituras, e muitas vezes eu e você temos o sentimento, eu não preciso ser um teólogo, isso aqui não preciso entender sobre tudo. Irmão, se o Novo Testamento praticamente inteiro trata sobre heresias, né, ao decorrer da sua escrita, tu acha mesmo que você não vai ser preciso entender sobre as doutrinas do Evangelho para poder defender a tua fé e dos teus que te acompanham? Isso é crucial, irmão. Não, e tem muita coisa que para nós é comum e é verdade no meio da igreja há muitos anos que você vai um pouquinho a fundo e você percebe que é herético. Exato. Muita coisa mesmo. Prática, forma de olhar para soteriologia bíblica, né? Para cristologia, forma de... Enfim, tudo, sabe? Coisas, principalmente... atributos ou formas de interagir com o Espírito Santo, por exemplo, acabam se tornando fonte de muita heresia, de muita bobajada, e que são comuns. E às vezes, se você disser, não é desse jeito, a verdade, ainda você é taxado como maluco. Né? Exato. Então, às vezes, a heresia tá aí na tua casa, na tua porta, e você desconhece porque nunca se preocupou em olhar para o outro lado. Não tenha medo, irmão. Eu sempre falei isso. Não tenha medo de questionar aquilo que você acredita. E questionar não é duvidar. A Bíblia diz que a fé é por obras, a salvação é por fé e não por obras, então eu devo duvidar? Não é disso que eu estou falando, mas Questione, vá a fundo, porque tem muitos ensinamentos, isso que o Roberto comentou aqui, muitos ensinamentos que a gente aprendeu há 50, 60 anos atrás e por ter muito tempo, a gente acha que é verdade. A gente acha que é verdade, mas não é. São coisas que... Compreensão do Apocalipse, cara. Nossa. A compreensão do Apocalipse é um dos pontos, na minha concepção, né? Não na minha, mas tipo, sim. de muita gente, né? Que é um dos pontos mais distorcidos do entendimento bíblico da igreja, porque foi pregado por alguém um dia que acreditou, e daí outra pessoa pregou porque também acreditou, daqui a pouco fez-se música a respeito daquela doutrina e foi se inventando uma moda, uma nova moda, e às vezes a nossa interpretação bíblica é um castelinho que precisa ser destruído e construído de novo, né, a partir do entendimento da verdade. Irmão, só para a gente avançar e ir para 3 João, recapitulando, 1 João, a primeira epístola, ele é um livro um pouquinho mais extenso do que os outros dois. Ele vai falar de são pregações, levem dessa forma que eu acredito que é um termo mais claro para nós entendermos, uma pregação a respeito das verdades bíblicas de uma forma mais poética. Ele vai falar sobre... É muito legal. Muito bonito, legal, inclusive. Ele vai falar que Cristo é a luz, Deus é luz, né? E Deus também é amor. Então ele traz esses dois termos para exemplificar e para trazer também a parte prática para as nossas vidas. Se dissemos que amamos a Deus e não obedecemos... não amamos, ou se dissemos que conhecemos a Deus e não obedecemos, não conhecemos a Deus. Também sobre a luz, se você diz que, vamos lá, só para recapitular o primeiro versículo, aquele que diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas, né? Então, se você, aqui diz respeito à tua vida prática. Se nós vivermos uma vida de trevas, uma vida atribulada, uma vida em pecados, não andamos na luz, mas Deus é luz, né? Então, João traz a primeira epístola dessa forma. Segunda epístola, então, ele vai tratar a respeito de uma questão que uma igreja em específico estava enfrentando, né? Que ele cita essa senhora e os seus filhos, ou os membros dessa igreja, e agora a gente vai para 3 João. Terceira epístola de João, que é uma carta pessoal, assim como a carta, por exemplo, de Paulo a Timóteo, dirigida a Gaio, um crente que se distinguia porque era uma pessoa hospitaleira, apoiava os missionários itinerantes, aqueles que precisavam sempre, estavam em viagem, por exemplo, poderiam contar com Gaio, e ele contrasta Gaio com
Diótrefes. Uhum. Né? Não confunda o Gaio da Bíblia com o Gaio do The Chosen, tá? O Gaio do The Chosen era um soldado romano que ali, né, na trama, estava sendo influenciado por Mateus, mas não é a mesma pessoa. E Diótrefes, que todas as vezes que alguém perguntava qual era o nome dele, ele tinha que falar Diótrefes, né? Nossa. difícil. Talvez sofria muito por isso, né? Chama de Dio. Dio. Que buscava, que era uma pessoa já de uma personalidade onde ele buscava proeminência. Personalidade, quando eu falo, não é justificando o erro, né? Uhum. Eu tô falando que ele tinha esse caráter problemático de buscar proeminência e agia de forma prejudicial. Então nós tínhamos Gaio, esse missionário hospitaleiro, e Diótrefes, essa pessoa que sempre tentava estar ali por cima, né? Agir de forma E ele era tido soberana. como um líder da igreja. Exatamente. Ele era tido como um líder da igreja e João escreve a carta para Gaio, que era, vamos supor assim, um membro da igreja. Mas né? que tinha o coração necessário para estar naquela posição, né? Perceba como o cargo não faz diferença nenhuma. Ele poderia ter endereçado essa carta. Não, vou mandar pro anjo da igreja. Né? Como a gente, muitas pessoas têm essa interpretação hoje que não tem nada a ver. Mas ele mandou para o crente fiel, aquele que foi encontrado fiel. Né? 3 pontos que nós destacamos em 3 João. O primeiro deles é esse elogio à hospitalidade e apoio aos obreiros do evangelho, onde João elogia Gaio por sua verdade e por, nas palavras de João, no 3 João 1 e 3, ele ter testemunho dos irmãos acerca da tua verdade e como tu andas na verdade. Então, ele escreve essa carta para Gaio e ele começa então elogiando. Eu tenho testemunho dos irmãos. Os irmãos, quando falam de você, eles atestam que você é alguém que caminha na verdade. E também ele, no versículo 7, ele vai falar dessa hospitalidade com os missionários, onde ele diz, porque por amor do seu nome saíram, nada recebendo dos gentios. Então ele está falando, eles não receberam nada, eles não estão esperando por nada, estão apenas por amor ao nome de Cristo, eles estão pregando, eles estão fazendo com que a igreja ela se comunique, ela tenha essas inter-relações e eles encontraram você. Né? Irmãos como você, Gaio. Então a hospitalidade é uma questão que desde a igreja primitiva faz-se como marca da igreja. Inclusive quando Paulo ele vai falar a respeito das características do bom bispo, né, dos líderes da igreja, ele fala sobre hospitalidade, que seja o homem bom hospitaleiro, porque a igreja sempre teve essa característica de hospitalidade, de receber, né, de cultivar as pessoas, de ajudar, de apacentar assim pessoas que estão precisando de um auxílio, e também nesse quesito de receber, de a sua casa ser um lugar de bênção para as pessoas que precisam de você, né? Não estamos falando de receber qualquer pessoa, ficar correndo perigo aí na sua família. Não é isso que nós estamos falando. Mas na relação para com a igreja de Cristo, de fato. Né? Que a sua casa seja um lugar hospitaleiro. Ou que a sua mesa possa compartilhar. Né? Então que do seu feijão com arroz comam mais pessoas. Que do seu feijão com arroz um dia você chame o Wellington, que o Léo possa contar com o feijão e o arroz da sua mesa, né? Que os irmãos, os irmãos da sua comunidade, seus irmãos de fé, eles encontrem na sua casa uma casa de hospitalidade. Isso é uma coisa que a gente perdeu bastante nos últimos tempos, né? Nós estávamos comentando antes de começar o estudo bíblico a respeito de alguns pastores que marcaram história, assim, né? Alguns pregadores que marcaram história. E nós estávamos falando sobre grandes pregadores que os seus maiores marcos foram como eles visitavam as famílias da igreja. E hoje em dia, cara, nós temos muita dificuldade e eu tenho certeza, eu converso com os pastores para você saber se isso não é real. Porque as pessoas já não têm mais esse desejo de receber em casa. Então já não tem mais essa abertura de tipo... Antigamente eu lembro, eu sou filho de pastor. A minha vida inteira meu pai foi pastor. Então eu lembro que era normal, meu pai sempre estava sendo convidado para... Pastor, eu quero que você vá tomar um café lá comigo lá em casa pra gente conversar. Era natural que as pessoas tivessem essa relação, né, com a igreja, com o pastor, com os irmãos também, em geral, né? Hoje em dia, muito pouco, né? Muito pouco. É claro, nós vivemos em um mundo um pouco diferente também, uma correria mais acelerada, ao mesmo tempo também a gente é mais cuidadoso por causa da segurança, mas não justifica que nós não tenhamos, que a gente arranque da nossa vida esse lugar de hospitalidade. Com certeza. Não, e talvez, como você falou, o nosso contexto hoje ele é diferente, ele se tornou diferente por várias questões.
Mas uma coisa prática que nós podemos fazer sobre esse problema, né, de ser hospitaleiro e tudo mais, aqui traz o contexto dos missionários, né, as pessoas que estão fazendo a obra e muitas vezes precisavam de um lugar para ficar. E Gaio, ele recepcionava essas pessoas, acolhia essas pessoas, recebia elas, né, de uma forma muito hospitaleira. Talvez você não precise receber um missionário na tua casa, mas você pode, de alguma forma, abençoar o evangelho na sua cidade. Uhum. Por exemplo, na igreja que você congrega, perceba se é uma igreja que ajuda, né, a sociedade, que é missionária, que é missional, né, que leva, né? Por identidade, que leva o evangelho adiante. O que precisa? Muitas vezes você pode ajudar pastores que precisam, que estão fazendo missão em algum lugar, né? E por aí vai com o teu dinheiro, com cesta básica, exatamente, com alguma coisa dessa forma. Muitas vezes a gente fala até na questão do dinheiro e tal, mas muitas vezes a gente nem ora por essas pessoas, né? Os meus pais, eles casaram, a lua de mel deles foi no campo missionário, né? Eles foram para uma região bem pobre, não é nem pobre, porque quando a gente fala pobre, geralmente as pessoas da nossa região não entendem o contexto de miséria. Uhum. Miserável mesmo, era um contexto bem miserável, bem diferente daquele que nós estamos acostumados a ver cotidianamente. E o meu pai sempre fala que para um missionário existe uma coisa que para outras pessoas não importa tanto, mas que faz toda a diferença, que é receber uma ligação. Nossa. Que é o sentimento de que você não está esquecido. Uhum. Então, às vezes, você tirar um tempo na sua vida para ligar para um missionário que você conhece, um implantador de igreja que está implantando igreja em outro lugar, um irmão da sua igreja que foi embora, para dizer, meu irmão, como é que você tá? Pode ser mais impactante do que você mandar uma oferta. Nossa, com certeza. Porque é o sentimento de que alguém está preocupado comigo, sabe? Quem não sente necessidade de saber que não está abandonado? Sim, na verdade, ninguém gosta de ser abandonado. Então, às vezes, uma ligação de 5 minutos do teu dia pode ser algo que mude toda a semana de um missionário, que às vezes está ali no perrengue, numa dificuldade, né? Então pense nisso, abre a tua cabeça, né? O leque, para de sair daquela casquinha, ou eu sou missionário ou eu oferto na igreja para as missões. Tudo isso é importante, mas saia disso, são pessoas. Acima de tudo existe comunhão e relacionamento, e pessoas têm necessidades emocionais, pessoas têm necessidades financeiras, pessoas têm necessidades de relacionamento, entende? Então pessoas têm tudo isso. Às vezes não é nem dinheiro, às vezes não é nem poder ir lá, às vezes é uma ligação que você faz para um missionário e conversa com ele por 5 minutos, e isso faz toda a diferença. Léo, segundo ponto de 3 João. Então vamos lá. João aqui agora ele reconhece a hospitalidade de Gaio, né? Ele recebe essa mensagem, essas notícias sobre Gaio, e ele também recebe a notícia de que Diófrenes, esse cara de nome bonito, ele, como líder da igreja ou como um influente naquela igreja local, ele estava fazendo o oposto, né? Ele estava recusando. Ele não estava recebendo as pessoas em suas casas ou na igreja e por aí vai. Inclusive, João vai falar de si mesmo. Ele recusa, eu gostaria de estar aí, mas ele recusa a gente. E eu vou exortar ele a respeito disso. Então, lá em 3 João, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, um trecho do versículo ele vai dizer assim, ó, ele não nos recebe. João está falando isso, né? Ele procura ter entre eles o primado. Exato, ele quer ser reconhecido, né? Mas ele não é hospitaleiro. E ele não é hospitaleiro. E é disso que João está tratando aqui. Ele repreende esse tipo de comportamento, né? É o famoso que quer ser servido, mas não quer servir. Né? Que não quer servir. E sobre isso, então, em 3 João 1:11, João vai dizer, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ele fala para Gaio, né? Não siga os passos desse camarada Diófrenes aí. Inclusive, ele vai dizer que... Diótrefes. É bem válido errar o nome dele. Eu falei Diófrenes. Ele excomungava as pessoas que ajudavam os missionários. Sabe o que é excomungar, irmão? É você expulsar uma pessoa da igreja, do tipo assim, você não é mais membro dessa congregação ou dessa igreja. Isso é excomungar.
com que autoridade, com que base esse homem fazia isso? Então, o autoritarismo da sua autoliderança. Exatamente. Né? Então, esse tipo de coisa acontecia nessa igreja em específico, é isso que João está tratando. Acontece, né? E acontece. E acontece, né? Pessoas que querem ser soberanas e não têm autoridade do Senhor para serem líderes. E por isso que é tão importante o corpo do presbitério de uma igreja, sabe? A organização de liderança de uma igreja é muito fundamental. Para que a igreja não padeça nas mãos de um ditador. De uma pessoa. Né? Porque daí, para que não só, tipo assim, no quesito de todo líder vai errar, é natural que, né? Mas na questão de que a igreja, ela não entre no erro sem ter o que fazer. Sim. Entende? E também não seja dependente de uma figura de autoridade. Dependente, né? de uma figura que vai ali sempre comprometendo a verdade para adaptar ela de acordo com aquilo que é mais cabido pro seu próprio interesse, né? É cômodo, né? Mais cômodo. Irmãos, é isso, Léo? É isso. Concluímos então as 3 epístolas de João, as 3 cartas de João, né? Relembrando que a primeira ele fala de uma palavra mais poética e as outras 2 tratando sobre problemas específicos de igrejas locais. Amém. Que talvez é a nossa, talvez é a tua igreja, talvez são problemas que a gente enfrenta ou enfrentará mais pra frente. A palavra de Deus já está nos instruindo aqui, né? Amém. Você não vai gastar nem 30 minutos da sua semana para ler com calma. Com calma. Meditando as 3 cartas. Meditando, orando, parando e retomando, né? Então, leia essas 3 cartas, são fundamentais. 1 João é muito bonito. É sempre prazeroso revisitar a carta de 1 João. Meu irmão, quero te fazer um convite. Domingo às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto. E a sua família é nossa convidada. Venha participar desse culto maravilhoso conosco. Vai ser um prazer te receber e ver você aqui fazendo parte daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Com certeza. Segunda que vem, nós estaremos aqui novamente às 20 horas e nós esperamos por você. Acredito, né, Léo, que nós entraremos em Apocalipse. Ai. Entraremos em Apocalipse, então pedrada. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Se inscreva no canal da comunidade, curta, comente e compartilhe os vídeos. E que Deus te abençoe. Amém. Sempre tem que ter um influencer, né, para fazer acontecer. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz ao seu coração e até a próxima.